Meu nome é Sofia Corso e esse é o Dilemas da Sofia. No episódio de hoje, sobre fazer as coisas com capricho. Sobre fazer as coisas com capricho. Andei pensando esses dias sobre capricho, no sentido de caprichar, agir de maneira primorosa. E não no sentido pejorativo, como uma pessoa mimada que satisfaz seus caprichos egoístas e age de maneira inconstante. Essa reflexão surgiu de duas situações que passei nos últimos tempos. A primeira foi em sala de aula. Algumas alunas obcecadas pelo título perfeito, como esses que vemos no Pinterest. Uma, em específico, quando fui passar uma matéria no quadro, amassou diversas folhas, porque o título não tinha ficado bom. E eu disse, foca no conteúdo, deixa a perfeição de lado. Mas depois fiquei pensando o quanto aquele título era importante para ela. Como se, sem ele, ela não conseguisse ter apreço pelo conteúdo. Sem o título perfeito, ela não conseguiria entender a matéria. Errar aquele título seria começar o ano errado. Seria motivo para ela desistir do ano, desistir de estudar. Apesar de supérfluo, era importante para ela. A segunda situação advém dos elogios do Bruno, meu namorado, à minha comida. Não tem uma vez que eu faça comida que ele não faça questão de elogiar não só o sabor, mas o prato em si. Em como eu sou caprichosa para fazer um simples arroz e feijão. Por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado nisso. Faço desse jeito porque gosto, porque meus pais faziam assim. Respeito pela comida. Não capricho para agradá-lo, capricho porque sinto prazer em fazer desse jeito. No meu filme preferido da Disney, A Espada Era Lei, que conta a história do rei Arthur, tem uma cena que me marcou muito na infância. Merlin está observando Walt auxiliando o irmão adotivo a treinar para um torneio. Enquanto Arquimedes, a coruja, critica o desejo do garoto em ser escudeiro e gostar dessa violência deliberada e medieval. Merlin destaca as qualidades do menino, seu talento, seu espírito, sua capacidade de se dedicar de corpo e alma a tudo que se predispõe a fazer. A admiração de Merlin é genuína, e como mestre de Walt, ele se mostra ainda mais edificante. Essa aprovação me atravessou de muitas maneiras, uma aprovação que eu gostaria de ter também. Quando somos crianças, a busca por qualquer tipo de aprovação passa por um outro, geralmente nossos pais, mas pode ser qualquer pessoa que depositamos uma carga de afeto. Quando adultos, o ideal seria deslocar essa dependência para nossos próprios desejos, sem a supervisão ou olhar desse grande outro. Esse deslocamento não é um processo natural. Pressupõe desvincular afeto e consentimento, amor e subordinação. É como se disséssemos, mãe, pai, amo vocês, mas não preciso mais da sua aprovação. Esse é um desamparo produtivo. Te incita a buscar o que é certo porque é certo, o que você quer porque você quer. Coisas feitas de forma caprichada me causam prazer. Principalmente as idiosincrasias do dia a dia. Principalmente essas. Coisas simples, feitas de maneira bem feita, como lavar a louça, guardar a roupa, se vestir, fazer comida e, no meu caso, preparar uma aula, elaborar uma prova, cuidar das plantas, estudar, ler, fazer exercícios físicos, práticas que, para serem bem feitas, exigem atenção plena, exige presença. Não apenas física, mas de corpo e alma. Limpar a casa porque não existe nada melhor que casa limpa. Arrumar a roupa para deixar o cotidiano mais fácil. Entender o que está lendo para expandir os horizontes. Assistir um filme e se permitir entrar em estado de suspensão saindo um pouco de si. Ações que, sem o olhar opressor do outro, é libertador. Estava lendo um texto para a disciplina do doutorado desse semestre sobre arte africana e a autora Célia Mar Antonati cita as diversas manifestações artísticas na África que erroneamente categorizamos como continente. Para Dominique Malaquias, África é uma ideia. Ela pressupõe uma pluralidade muito grande de crenças religiosas, línguas e modos de escrita, organização política e social. Ver a África a partir dela mesma, e não ao contrário. Todos esses processos originam necessariamente formas distintas de cultura e arte. Na África Islâmica, como na Etiópia, a cultura religiosa é monoteísta e iconoclasta, ou seja, não são admitidas representações visuais antropomórficas como totens e estatuetas. Nessa região, as artes visuais são manifestadas na caligrafia sagrada, chamada Khat, a arte em letra que se faz imagem. No texto, a autora escreve, abre aspas,
Exercendo as funções iconográfica e ornamental, a caligrafia busca, pelo ritmo e pela cadência, assim como pela policromia suntuosa de tons de ouro e prata, acentuar o lado espiritual do sagrado que, em combinação com as demais cores, verde, azul, amarelo e vermelho, provoca a ilusão de um vitral e, pelo sentido e pela forma hierática, conferem ao ambiente sagrado do muçulmano uma dimensão impotente de inteligência e beleza, adequada ao encontro com Deus. Fecha aspas. Tudo nesse trecho me impressionou. O capricho em conduzir a grafia do texto significa o próprio encontro com Deus. Quando se trata do sagrado, nada pode ser feito de qualquer jeito. Até meu olhar sobre a Capela Sistina, ou a pintura corporal indígena, ou a dança do candomblé, tomaram outro significado. Podíamos aprender mais com as religiões e seus artistas. Tornar nossos afazeres cotidianos verdadeiros rituais de encontro consigo mesmo. Achar tudo chato é ver o mundo cinza, insatisfação decorrente da negação do querer, ao mesmo tempo em que não se sustenta o que se quer. A arte me ensinou que as mudanças se apresentam em forma de linguagem, e linguagem é estrutura de pensamento. Mudar o pensamento muda a forma como você se comporta no mundo. Quando um movimento artístico surge em decorrência de outro, significa que a própria sociedade mudou sua maneira de enxergar as coisas. Do Renascimento ao Barroco, por exemplo, todo um formato de leitura e interpretação do sagrado se alterou, assim como na Idade Média ou no Romantismo. Cultura e sociedade mudando de postura frente à ideologia cristã. E o tanto que podemos entender sobre a sociedade brasileira a partir das produções de Aleijadinho e Mestre Ataíde. Não se faz uma igreja barroca como São Francisco de Assis, em Ouro Preto, sem atenção plena, sem zelo e capricho, sem respeito por aquilo que se é e o que se acredita. Mesmo não sendo cristã, me emociono diante das esculturas de Bernini, das catedrais góticas e das pinturas de Rafael Sanzio. Mesmo distante das crenças e religiões de matriz africana, fico impressionada com os ilequês, colares que produzem. Nada se compara à paciência dos budistas ao produzir suas mandalas de areia e nem à beleza dos zens dos templos shintoístas do Japão. Coisas que são feitas com capricho me arrebatam. Me inspiram a ser melhor por mim mesma e pelas pessoas que convivem comigo. Essa é a minha forma de demonstrar respeito por aqueles que estão à minha volta. Claro, nem sempre dá, mas sigo sendo caprichosa dentro dos meus limites e minhas limitações. Meu nome é Sofia Corso e esse é o podcast Dilemas da Sofia, um podcast produzido por Sofia Corso e Bruno Malavolta, texto de Sofia Corso e edição de Bruno Malavolta. Ficou bom? Impecável.